As minhas saudações a todos os assistentes e participantes neste simpósio online. E, em particular, a todos os meus amigos e à minha prezada colega, doutora Ofélia Afonso, moderadora desta mesa redonda. Os meus agradecimentos à comissão organizadora deste simpósio e, em particular, ao meu prezado colega e amigo, doutor Sérgio Coimbra, pelo honroso convite. Pelo terceiro ano consecutivo, o Sérgio vem ao meu gabinete, no quarto piso, edifício 2 deste hospital, e apresenta-me, com largos meses de antecedência, um tema embrulhado num novelo que, diz ele, com toda a certeza, serei capaz de o desfiar. Vamos lá ver se a razão está do seu lado e se eu posso levar a bom porto esta tarefa, não defraudando as suas, dele, e vossas expectativas. No primeiro simpósio de geriatria, em 2019, o tema geral desta mesa redonda foi um elétrico chamado Desejo, título de um filme, para a comunicação que eu fiz na altura, o desejo nos idosos. Passado um ano, no segundo simpósio de geriatria, o tema do geral da mesa redonda foi Só Nós Dois É Que Sabemos, título de uma melodia do filme Canção da Saudade, para a minha comunicação, não muito diferente da do ano anterior, Intimidade e Desejo na Idade Avançada. Este ano, o tema geral da mesa redonda intitula-se Eu Daria a Vida Inteira por um Só Beijo dos Teus. É uma estrofe de um fado de Coimbra, Feiticeira, cantado por Alberto Ribeiro, no filme português Capas Negras, passado na tão velhinha e conhecida Real República do Ras de Parta, em Coimbra. Esteve em 22 semanas em cartaz e foi um grande êxito do cinema português. Protagonizado por Amália Rodrigues, grande sucesso como atriz na altura, Alberto Ribeiro, Humberto Madeira e Artur Agostinho, entre outros. Trata-se de um melodrama amargo e comovente, de sabor coimbrão, sobre um caso de amor entre uma bela tricana e um estudante de Direito. Durante 30 segundos vão ver e ouvir um excerto da canção pelo quintanista de Direito, o José Duarte, o Alberto Ribeiro, que a dedica à bela tricana Maria de Lisboa, a nossa Amália Rodrigues. Vamos então ouvir. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Este ano a minha comunicação é intitulada Amor em Tempos de Covid, a solidão e o afeto em suspenso. Previno desde já que o tema versará a população no geral, e não a geronte em particular, embora sem a excluir. Comecemos então pelo fim, como naqueles romances policiais em que o crime acontece logo nas primeiras páginas. Para que o amor não termine logo aos primeiros dias do confinamento,
vamos começar por vos apresentar regras para comunicar com o parceiro em confinamento. Em primeiro lugar, deve-se dar espaço. Passar períodos de tempo sozinho, contribuindo para o relaxamento e a redução do stress. E fazê-lo todos os dias, seja numa caminhada ao ar livre, fechando a porta do quarto sem ser incomodado ou participando de uma atividade só sua. Aconselho a não terem esta última atividade por motivos óbvios. Em segundo lugar, sempre que possível, usar declarações na primeira pessoa, dizer ao parceiro como se sente, em vez de o acusar de errar, reduzindo as percepções de hostilidade e raiva. Por exemplo, dizer sinto-me mal quando há pratos sujos na pia. E perguntar, podes ajudar-me a manter a cozinha limpa? A propósito desta regra, eu trouxe aqui um artigo de um jornal americano, Journal of Family Issues, que publicou já há 10 anos, portanto, muito antes desta pandemia, um estudo interessante, cuja conclusão, uma das conclusões é a seguinte. O título desse estudo é a relação entre as horas gastas em trabalho doméstico e a frequência das relações sexuais. E as conclusões são: os casais que partilham equilibradamente as tarefas domésticas fazem mais sexo. Há quem diga até que, em vez de oferecer flores, um homem deve fazer uma máquina de roupa ou cozinhar uma refeição. Em terceiro lugar, incluir paragens, suspender os conflitos e definir um horário para retomar o diálogo, para os resolver. Porque os nossos cérebros experimentam o conflito como uma ameaça, ativando emoções e defesas, impedindo uma solução para os problemas. Porque ao diminuir os níveis de stress, os complexos pensamentos, reflexões e raciocínios tornam-se mais ágeis e aumentam a cordialidade. Em quarto lugar, responder à ansiedade do parceiro com compreensão, com compaixão, em vez de se irritar e ausentar-se intempestivamente. Isto é, compartilhar as suas preocupações em vez de ficar com raiva por não levarem o lixo ou não cuidarem dos filhos. E por último, reconhecer os pontos fortes, isto é, reforçar as suas habilidades para enfrentar tempos difíceis. Se é quem faz os horários das aulas para as crianças ou enfrenta o supermercado enquanto você trabalha, diga quão aprecia essas tarefas e faça-lhe um elogio. Passemos para outra área. Sendo o sexo uma manifestação, ou uma das manifestações do amor, nós vamos também aqui elaborar uma série de regras para a atividade sexual durante os tempos de Covid. E tenho aqui uma lista de comportamentos que vão desde os menos aos mais arriscados, elaborada por estes autores e publicado na revista americana de Anais de Medicina Interna. Diz então o seguinte: são os comportamentos com ausência total do risco, a abstinência, a masturbação e o uso de brinquedos sexuais. Comportamentos sexuais em plataformas digitais, o sexting, a videochamada, que não tem risco de contágio, é verdade, mas cuidado com potenciais complicações legais, com eventual divulgação de imagens, assédio ou chantagem. Em quarto lugar, a atividade sexual de duas pessoas que vivem na mesma casa. Também não tem risco. Mas se um dos parceiros sair de casa e estiver assintomático, pode haver risco elevado de contágio.
E, por fim, o sexo entre pessoas que vivem em casas diferentes. Aqui o risco é muito elevado. E por isso mesmo, estes autores neste estudo, elaboraram uma série de comportamentos que minimizam este risco, como informar os parceiros do risco de infecção, diminuir o número de parceiros sexuais, evitar a atividade sexual com pessoas com sintomas típicos de infecção pelo novo coronavírus e usar máscara durante o sexo. E, por fim, aconselham também que após o encontro sexual desinfetem-se bem assim como as superfícies que foram tocadas. E embora não haja evidência científica de contágio por fluidos sexuais, é aconselhável precaução. Em virtude desse risco, agora uma curiosidade, no Reino Unido as regras de confinamento ditaram a proibição de sexo entre pessoas que viviam em agregados familiares diferentes. E já vimos porquê. Apesar disso, o Neil Ferguson, epidemiologista inglês, que planeou com Boris Johnson o confinamento, foi obrigado a demitir-se de consultor depois de desrespeitar as regras ao receber em sua casa a sua amante, que vivia com marido e filhos e atravessou Londres para o visitar pelo menos 2 vezes desde que foi imposto o bloqueio. Excentricidade essa que também aconteceu aqui no nosso país. O caso deu-se em março, em pleno primeiro confinamento, quando a psicóloga de 30 anos e um docente foram apanhados em cenas íntimas presenciadas por alunos e pais. A psicóloga não desligou a câmara do seu computador após uma videoconferência e transmitiu tudo na net. Apesar dos alertas de vários pais, no calor da intimidade, nem a psicóloga, nem o professor se aperceberam que estavam a ser vistos. Percebemos então que as relações em tempos de Covid tornaram-se muito perigosas. Encontrar o amor nunca foi fácil, mas graças a esta pandemia ocorreu uma estranha reviravolta. Antes questionávamos se estávamos a perder tempo com a pessoa errada. Agora questionamos-nos se alguém vai parar aos cuidados intensivos depois de um beijo de boa noite à despedida. Percebemos também quão adequado é o título desta mesa redonda. Mas para fugir a esse perigo há os cuidadosos, com os pés ou com os cotovelos, com as mãos, o de braço dado, e os super cuidadosos numa bolha protetora. Mas a experiência emocional mais importante é amar e ser amado. Os que se amam devem praticar o amor. No Covid, confinamento, há expressões do amor diversas. Há os menos cuidadosos, há os mais atrevidos, há os desinibidos e há os super desinibidos. Como disse, o amor e as relações em tempos de Covid são muito difíceis. E por isso os encontros amorosos tornaram-se menos frequentes. E vejamos porquê. Há aqui uns estudos feitos em laboratório, e foram efetuados em 2017. Portanto, ainda nem sequer se falava ou se pensava que iria existir esta pandemia. Foram estudos feitos na Universidade McGill, em Montreal. E as conclusões são muito interessantes. Se os indivíduos suspeitavam que o interlocutor pudesse estar infectado, e não estava porque era uma simulação, desenvolviam alguns comportamentos de evitamento. Ficavam mais contraídos ou evitavam o contacto visual.
Por um lado, a ativação do sistema de defesa imunitário por agentes patogénicos, neste caso o vírus, ou o receio de contrair uma doença infecciosa, que, repito, era simulada, porque era uma experiência, e, por outro, o desejo inato de encontrar um parceiro, entravam em conflito. E percebemos porquê. Este outro estudo é interessante porque é feito em pessoas com entre os 16 e os 55 anos que responderam a um inquérito durante a quarentena em Itália. E vamos ver as respostas quais são. Há uma enorme quebra do desejo sexual devido à angústia, medo de ser infectado e à vida familiar confinada sem privacidade. E entre os que não têm parceiro, os que não vivem com parceiro, há um cenário catastrófico. Mais de 50% dizem não ter vida sexual. Mas nem todos vivem a pandemia da mesma maneira. Alguns solteiros consideram o seu estado ótimo, apreciam a liberdade, a independência e o poder que a sua condição lhes confere. Porque aos 30 anos podem estar a viver o seu melhor período, focados na sua carreira, nos seus desejos, na sua vida social e em si próprios. Ou mesmo, em quarentena, ter um animal de estimação como companhia pode ser muito bom e até suficiente. Mas pode ser também assustador e solitário. Porque, embora apreciem a sua vida de solteiros, de repente sentem-se forçados a reconhecer que não querem morrer sozinhos. E o desespero pode levá-los a bater no fundo do poço e desatar a contactar ex-namorados ou usar obsessivamente aplicações de encontros. Ou até dar o salto. A sensação de que a vida é curta é amplificada, podendo levar as pessoas a tomar decisões que de outro modo poderiam levar muito tempo. Como, por exemplo, tentar ter um filho, iniciar um novo relacionamento ou até terminar um. Não nos podemos esquecer que o risco e o desconhecido aumentam o desejo e que o desejo desinibe. Nas doenças sexualmente transmissíveis, ao preservativo como escudo. Ao passo que o contágio pelo SARS-CoV-2 se faz por um simples beijo. Mais uma vez, vos mostro que quão adequado é o título do tema desta mesa redonda. Como suplantar este isolamento? A nova tendência é a videoconferência aplicada ao romance. São encontros virtuais tipo Tinder, mas com imagens, uma mistura de Tinder e Zoom. Há algumas vantagens. Às vezes não estão sempre presentes, mas há algumas vantagens. Nomeadamente conhecer a pessoa do outro lado do ecrã, enquanto se bebe um copo no sofá. É evidente que aqui escusa-se de despender dinheiro. Melhor do que marcar um encontro num bar sem saber nada dessa pessoa e ao fim de 5 minutos querer desaparecer. Levar mais tempo a conhecer o outro, porque há uma maior disponibilidade para falar, antes do encontro presencial, aumentando o potencial dos encontros virtuais para continuarem pós-pandemia e serem até mais duradouros que os normais. Vamos terminar com algumas perguntas sem resposta. E estas são de cunho positivo. Quantas relações começaram neste tempo de pandemia? Porque alguns casais até se terão juntado mais cedo por conveniência. Quantas abordagens criativas estarão a desenvolver-se? Quantos relacionamentos se estão a consolidar? E destes relacionamentos sólidos,
quantos se mantiveram resilientes? Exatamente até porque havia um inimigo externo perigoso, o vírus. E quantos à beira da ruptura tiveram um retrocesso no processo de divórcio? Vejam o quão positivo é isto. Porque o raio do vírus, ao obrigar a abrandar, conduziu alguns casais à reflexão, levou-os a fazer coisas juntos, a encontrar pontes e a reaproximarem-se. E, portanto, o seu relacionamento ficou ainda mais coeso. Pelo contrário, agora vamos à parte negativa, quantos casais com fissuras e com o stress adicional do teletrabalho, de cuidar dos filhos num T2 exíguo, do desemprego repentino e da incerteza constante, não suportaram a relação. O que levou alguns até a desabafarem. Só quero viver até ao dia seguinte. Mas mesmo com este desfecho negativo, isto é, a separação, somos obrigados a perguntar: por que não pode o aumento de divórcios, porventura significativo, corresponder ao alívio de alguns projetos de vida que estavam encalhados e não podiam continuar? Como dizia alguém, o amor não é para sempre. E mesmo que seja, não quer dizer que nos faça sempre felizes. Concluindo, solidão e afeto em suspenso ou apenas amor em tempos de Covid. Há histórias com finais felizes e outras nem por isso. Vou terminar com Gabriel Garcia Marques e o amor nos tempos de cólera. Em determinada altura, fazendo jus à sua veia romântica, de veras conhecida, desabafa. Só me dói morrer se não for por amor. Os que já leram o romance sabem que o par Florentino e Fermina espera 50 anos para viver e consumar o seu amor, já com mais de 70. Isolando-se voluntariamente numa quarentena num barco, sob a falsa bandeira de uma epidemia de cólera, assumindo ser a única forma livre e pura de viver o seu amor em pleno. A pergunta que se põe é se haverá por aí casais que queiram viver quarentenas destas em tempos de Covid-19. Para despedida, quero deixar uma profecia e uma mensagem feliz, embora talvez utópica. Vamos à profecia. Nicholas Christakis é um médico, professor de ciências sociais e naturais e investigador da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América. Publicou recentemente um livro que será traduzido e publicado em português com o título A Flecha de Apolo, o impacto profundo e duradouro da Covid-19 no nosso modo de vida. É um livro que faz a história das pandemias nos últimos 300 anos e deixa algumas profecias. Vou aqui deixar também uma que ele apregoa nesse livro. Depois da pandemia, por volta de 2024, portanto é uma profecia para 2024, o mundo viverá os loucos anos 20. Tal como os viveu no século passado, há 100 anos, após a última pandemia. Com festa desenfreada, muitos gastos e pessoas nas ruas. Espero que seja assim. E agora a mensagem feliz, embora utópica, para terminar. Tomara que o amor seja
a próxima pandemia. Obrigado pela vossa atenção.